Vamos mandar essa live aí para mais 10 pessoas, 20 pessoas. Manda aí para seus amigos. Clica nesse aviãozinho aí embaixo e já vai mandando para todo mundo. Ontem nós falamos sobre o propósito de Deus eterno de ter uma família. O propósito de Deus de ter uma família eterna. Hoje nós vamos falar sobre o propósito eterno de Deus. Eu vou precisar de alguns dias para a gente falando sobre o propósito eterno de Deus. Depois nós vamos encaixar a família eterna de Deus, a família real, no propósito eterno de Deus, no plano eterno de Deus. Deus tem um propósito eterno, um plano eterno, ou seja, uma vontade eterna. Então hoje nós vamos falar sobre o plano eterno de Deus. Anota aí já, pega a sua Bíblia, pega aí seu marca-texto. Se você tem marca-texto, para marcar aí, se você tem caneta, ok? Ontem nós falamos sobre a família eterna, hoje nós vamos falar sobre o plano eterno de Deus, ou o propósito eterno de Deus, que se constitui na sua vontade eterna. Eu vou falar hoje, amanhã e depois, talvez eu vou precisar de uns 3 dias aí, ou 4, para falar sobre o totalmente sobre o plano eterno de Deus, ok? O plano eterno de Deus. E eu vou falando aqui, lendo os textos com vocês, já estou com a Bíblia aberta aqui, para a gente ler todos os textos que a gente puder aqui, juntos, ok? Então pegue também, se você tem uma Bíblia aí, pegue uma Bíblia. Se você não tem uma Bíblia de papel como essa, ó, ok? Se você não tem uma Bíblia, abre aí no seu celular, no seu computador, a Bíblia online, põe bibliaonline.com.br, já vai aparecer aí para você, ok? Já vai aparecer para você. E você pode acompanhar também a leitura aí dos textos bíblicos. Mande essa live aí para mais pessoas. Vamos lá, gente. Clica nesse coraçãozinho aí para essa live ficar relevante. O Instagram mostrar ela para mais gente. Eu tô animado hoje, ok? E vamos romper. Eu tô vindo hoje. Pessoal, preste atenção no que eu vou dizer. Eu tô vindo agora, eu acabei de sair agora, da nossa primeira aula com a segunda turma dos Códigos do Reino. E hoje nós falamos sobre identidade. Anote o que eu vou falar agora. Nós falamos sobre identidade, e a identidade começa na certeza. Não há identidade na dúvida. Anote isso, anote isso. Identidade começa na certeza. Não há identidade na dúvida. Se há dúvida, não há identidade. Aliás, Cristo Jesus, quando foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser provado por Satanás, a única pergunta, o único questionamento de todos os questionamentos que Satanás faz a Jesus, o único que ele não vai responder é: se eres filho. Ele não vai responder. Em nenhum momento Jesus vai responder, porque só a tentativa, ou só a possibilidade de entrar dúvida no coração dele quanto a isso, já não vai deixar ele responder, porque a possibilidade de entrar essa dúvida no coração dele é zero. Então não vai deixar ele responder. A única coisa que ele não responde, a única coisa que ele tem certeza absoluta e que ele nem precisa responder, porque lá na frente, não nesse momento que ele é tentado por Satanás, ele vai dizer o seguinte: quem me vê, vê meu pai. Você quer saber se eu sou filho dele? É só olhar para mim, né? Olha para ele, olha para mim, você vai ver que eu sou filho. Quer dizer, é a única coisa que Satanás não responde. É a única pergunta que Jesus faz, que Satanás faz, que Jesus não responde, é se eres filho. Então, identidade começa na certeza. Não existe lugar à dúvida na identidade. Se você tem dúvida da sua identidade, você está perdido no mundo e não sabe onde está andando. Então foi muito bom, muito enriquecedor, muito poderoso começar essa primeira turma, ok? Essa segunda turma, segunda turma dos Códigos do Reino. E foi muito bom. Nós estamos falando sobre a identidade, sobre a certeza da identidade. Hoje nós vamos falar sobre o plano eterno de Deus. Anote isso aí. Já anote aí, o plano eterno de Deus. Vamos precisar de 3 ou 4 dias para falar sobre isso. O plano eterno de Deus. E nós vamos começar na criação original, ok? Eu não sei se você sabia. Se não sabia, já vai anotando, ok? Vai anotando. Se você não sabia, já vai anotando. Existiu uma criação antes da criação, ok? Existiu uma criação que foi criada na eternidade e não no tempo. Lembre-se, João 4,24 diz que Deus é Espírito e esse Deus é eterno. E ele criou a criação original na eternidade, não foi no tempo. A recriação é que foi feita no tempo.
mas a criação é no Kairos de Deus, na eternidade. O tempo de Deus é a eternidade, nós chamamos na teologia, teologicamente, de Kairos, ou seja, o tempo de Deus, a eternidade de Deus. Você encontra esse tempo lá no Salmo 90, verso 2, que diz: de eternidade a eternidade, tu és Deus. Ou seja, se eu voltar no mais longínquo passado, quando eu chegar lá, ele já é Deus. Se eu for ao mais longínquo futuro, quando eu chegar lá, ele já é Deus. Ou seja, ele não será, ele já é. Né? Antes que os montes formassem, antes que tu formasse a terra e o mar, antes que existisse o primeiro pó da terra, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Ou seja, Deus é um ser eterno. E a primeira criação foi criada na eternidade, não no tempo. Anote isso, anote isso. A primeira criação de Deus, a chamada criação original de Deus, foi criada na eternidade e não no tempo. E eu vou te provar isso. E é fácil provar isso, não é difícil provar isso não, é fácil provar isso. E eu vou te provar isso. Primeiro, na criação original, ok? Não havia tempo. Só existe tempo, ok? Uma vez que Deus recria a terra. Como que eu vou te provar isso? Simples. No verso 1, 2, 3, ou no primeiro dia, no segundo dia e no terceiro dia da criação, não tinha sol. E se não tinha sol, os dias não tinham 24 horas. Porque um dia só tem 24 horas, porque é o tempo que a Terra leva para dar um giro em torno do seu próprio eixo em relação ao Sol. Não tendo sol, os dias não tinham 24 horas. O primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, eles podem ter durado milhões e milhões e milhões e milhões de anos, ok? Então, da criação para a recriação, da criação original para a recriação, entre a criação original e a recriação existe um gap, um elo perdido. Nós chamamos essa teoria a teoria do gap. Um elo perdido aí entre a criação original e a recriação de milhões e milhões e milhões de anos. Lembrando que no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia da criação não existia sol, nem lua, nem estrelas. Então os dias não podiam ter 24 horas, porque o dia só tem 24 horas, porque é o tempo que a Terra leva para dar um giro em torno do seu próprio eixo em relação ao Sol. Nós nem começamos. Chama todo mundo aí. Clica nesse aviãozinho, manda essa live agora. Manda agora. Vou te dar 30 segundos para você mandar essa live agora para mais 10 pessoas. Escolhe aí 10 amigos, é rapidinho, é só você marcar. Vai marcando seus amigos aí, manda essa live para mais 10 pessoas aí, porque nós vamos fazer dessa live um tempo poderoso, um tempo edificante, um tempo instrutivo, ok? Pegue aí seus cadernos, pegue aí papel, caneta para anotar, porque vai ser top. Eu vou desativar os comentários já vou desativar os comentários, ok? Mas já vai pegando caneta, papel, manda essa live para todo mundo aí, porque vai ser top. Nós vamos falar sobre o plano eterno de Deus. Vamos lá, vamos desativar esses comentários. Vamos lá. Comentário desativado. Partimos para a aula de hoje, Mistérios da Eternidade. Nós vamos falar sobre o plano eterno de Deus. O plano eterno de Deus. Nós vamos voltar lá atrás, bem atrás, ok? Antes de tudo acontecer. Então preste atenção. Quando Deus vai criar a terra de Gênesis 1:1, ok? Deus vai criar ela na eternidade e não no tempo. Lembrando que a terra de Gênesis 1:1 e a terra de Gênesis 1:2, apesar de serem a mesma terra, elas estão em estados completamente diferentes, ok? Eu vou ler aqui primeiro para você, primeiro, o texto aqui do Salmo 90, verso 2, que eu falei agora, Salmo 90, verso 2. Então, se você tem uma Bíblia digital ou a Bíblia aí de papel, você pode pegar sua Bíblia aí e vir comigo no Salmo 90, verso 2. Eu vou ler o Salmo 90, verso 2, ok?
Ah, detalhe, deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês. Eu tenho aqui, ó, essa Bíblia aqui, ó, em ordem cronológica. Se você gosta de estudar a Bíblia, se você deseja estudar a Bíblia, se você quer conhecer mais das Escrituras, dessa sabedoria milenar, porque o mais fantástico da Bíblia é que são mais de 5.000 anos de conhecimento acumulado em um só livro, ou melhor, em um conjunto de livros, ok? Mas eu tenho mais de 5.000 anos de conhecimento acumulado. E aqui, dessa fonte, beberam os homens mais sábios do mundo. E escreveram aqui alguns dos homens mais sábios do mundo. Por exemplo, os provérbios do rei Salomão. Quem estuda a fundo sabe que os provérbios, tanto como o Eclesiastes, foram escritos também por outras pessoas, não somente por Salomão, mas o próprio rei Salomão, o homem mais sábio do mundo, o homem mais sábio que já pisou na terra, o homem mais sábio do universo, registrou seus provérbios no livro dos provérbios, ok? E também a sabedoria de Eclesiastes, a sabedoria de Salomão. Em breve nós vamos fazer um desafio aí que vai chamar Desafio Sabedoria de Salomão. Já solta esse nome para aí antes que alguém copie da gente. Já solta esse nome para todo mundo. Põe aí hashtag Eduardo Reis, hashtag Desafio Sabedoria de Salomão. Nós vamos estudar. Eu vou desafiar vocês aí que me seguem a estudarmos juntos, ok? O livro de Provérbios. Os Provérbios de Salomão, ok? E também vamos estudar que os Eclesiásticos foi escrito por Salomão, Lemuel e Agur, os 3 reis mais sábios que já pisaram na terra. Salomão, Lemuel e Agur. E nós vamos ler tudo que esses caras falaram e vamos discutir a sabedoria dos homens mais sábios do mundo. Por que isso é possível? Porque eu tenho uma Bíblia na mão e a Bíblia é sabedoria acumulada há mais de 5.000 anos dos homens mais sábios que já pisaram na terra. Ok? Então a sabedoria de todos eles está aí. Salmo 90, verso 2 diz o seguinte: antes que os montes nascessem, antes que nascessem os montes, e de criares a terra e o mundo, ou seja, não existia montes, não existiam montanhas, não existia terra, não existia o mundo. De eternidade a eternidade tu és Deus. Então, se a Bíblia tivesse que começar em ordem cronológica, esse versículo do Salmo 90, verso 2, esse versículo nos levaria ao mais longínquo passado, ao mais remoto passado. Ou seja, Salmo 90, verso 2, antes que nascessem os montes, e de tu criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então anota aí, Salmo 90, verso 2. Nós estamos na eternidade passada. Nós estamos no mais longínquo passado. Nós estamos agora em um momento antes de Deus criar os céus e a terra. Eu sei que não dá para eu falar isso aqui agora, porque pouca gente vai entender, mas quais eram as atividades de Deus antes da fundação do mundo? Tem um chazinho aqui para acalmar, porque eu estou agitado, A palavra de Deus me deixa agitado de alegria interior. Olhe bem, eu fico aqui transbordando de tanta alegria no meu espírito por causa da palavra. A palavra de Deus. Deus fala através desse livro que nós chamamos de Bíblia. Aqui não só contém a palavra de Deus propriamente dita, mas esse livro contém a própria essência de quem Deus é. A palavra de Deus é a própria essência de quem Deus é. Presta atenção. Se nós voltamos aí para o mais longínquo passado que é possível, registrado nas Escrituras, nós voltamos ao Salmo 90, verso 2, antes de Deus criar os montes, a terra e o mundo, né? O cosmos, o universo. De eternidade a eternidade, tu és Deus. Aqui é o mais longínquo que nós podemos voltar. Quais eram as atividades de Deus antes da fundação do mundo? Pericorese e o prostoteon. Eu não vou falar da pericorese agora, nem do prostoteon, mas depois vocês podem procurar no Google aí, nos livros de pesquisa de vocês, nas teologias aí que vocês vão encontrar.
Mas as atividades de Deus, né? A palavra pericorés é uma palavra alemã, vem de uma dança de roda que mostra Deus, né, nas suas atividades antes da fundação do mundo. Pericorés e prostoteon. Mas depois disso, Deus decidiu criar a Terra e o mundo, a Terra e o cosmos, o universo. E esse universo que Deus vai criar, ele não vai criar no tempo, ele vai criar na eternidade. Nós temos que ler alguns textos para que você possa entender isso. Então, o primeiro texto que nós temos que ler para começar a entender sobre a criação original é Gênesis, capítulo 1, verso 1. Gênesis, capítulo 1, verso 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. No princípio, quer dizer, no início da vida criativa de Deus, isso pode ter sido os primeiros 10 bilhões de anos de início da vida criativa de Deus, ou seja, no início em que Deus começou a criar. Diga-se de passagem que quando Deus vai criar o mundo, na concepção daqueles que acreditam que só existe uma criação, lá no verso 2 e 3 de Gênesis 1, a água já existia. As águas cobriam a terra. Então aquele não pode ser o início da vida criativa de Deus, porque senão não existiria nem terra e não existiria água. E a água já está ali e a terra está ali. Ainda que Tales de Mileto tenha dito que o arquê da terra é a água, e ainda que Pedro, apóstolo, escreve em uma de suas epístolas que a terra veio das águas. Ou seja, segundo o que Pedro está dizendo, Tales de Mileto está certo. Anote isso. O arquê da terra é a água. Os cientistas, né, da NASA divulgaram aí no documento americano que eles encontraram partículas, micropartículas de água por todo o universo. Se eles tivessem lido a Bíblia, ia facilitar muito essa descoberta. Porque a Bíblia diz que a terra veio das águas e no meio das águas subsiste. Foi isso que Pedro escreveu em uma de suas cartas por revelação do Espírito Santo. Ok? Que a terra veio das águas por revelação divina. E no meio das águas ela subsiste. Então Tales de Mileto estava certo, o arquê da terra é a água. Que águas? Águas que correm do trono de Deus. Todo o universo, segundo o livro de Jó, é um círculo que foi posto à superfície das águas que saem do trono de Deus. E esse círculo está em constante expansão, buscando os limites da luz e os limites da escuridão. Então, esse círculo que está em expansão, ele é o universo conhecido. O universo, ele é um círculo, ok? O universo é circular. Ele faz curva, ele é um círculo. E todo o universo conhecido está em expansão, desde que Deus ordenou um círculo à superfície das águas. O universo está expandindo, buscando a extremidade das luzes e das trevas e nunca alcançou. Tudo que se move dentro do universo se move a uma velocidade máxima de aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo, que é a velocidade da luz, ok? É a velocidade da luz. Mas o próprio universo, ele se expande muitíssimas vezes mais rápido do que a própria luz. Então, difícil seria sair do universo criado, mesmo na velocidade da luz, só para você entender o que é que acontece quando alguém diz, como João no capítulo 4 de Apocalipse, fui arrebatado em espírito e levado até diante do trono de Deus. Tem que ter rompido mais rápido do que a velocidade da luz, mais rápido do que a expansão do universo, o universo conhecido para chegar diante de Deus, para estar diante de Deus. Mas vamos lá. Então, Gênesis 1, verso 1 diz: no início da vida criativa de Deus, no princípio, criou Deus os céus e a terra. O que vem depois disso? Ponto. Os céus estão criados e a terra está criada. Detalhe, que os céus que Deus criou, ele não criou céu no singular,
ele criou céus no plural. A palavra hebraica aí, Shamayim, é uma junção de duas palavras, é um dual. Nós temos muitos duals no hebraico, né? No português nós não temos, nós temos plural, mas no hebraico tem muito dual, ou seja, a junção de duas palavras. Eixe, fogo, maim, água. Então, céus aí, literalmente traduzido, é fogo, água. Eu tenho aqui um livro do Haroldo de Campos, que se chama A Cena da Origem. Haroldo de Campos, que é um imortal da Academia Brasileira de Letras. E ele tem aqui um livro, eu tenho o livro dele aqui, A Cena da Origem, onde ele traduz da língua original do hebraico para o português. Ele estudou hebraico durante muito tempo, estudou russo também, mas ele traduziu do hebraico para o português, ao pé da letra, na visão de um acadêmico literal, sem religião ou religiosidade, sem pender para nenhuma teologia, ok? Ele traduziu como alguém das letras, ok? É um imortal da Academia Brasileira de Letras. Então presta atenção. Ele traduziu assim: fogo, água. O que é o céu? O céu é uma junção de fogo e água. Quando João viu o céu, quando o profeta Daniel viu o céu, eles disseram: um rio de fogo. Ao mesmo tempo que é fogo, é água. É um rio de fogo. É fogo líquido. É fogo e água juntos. Shamayim. Essa é a palavra hebraica para céus. Fogo, água. Então, no princípio, Deus criou os céus. Ou seja, um firmamento entre o fogo e a água. Um firmamento entre o fogo e a água. E ele chamou esse firmamento céus. Shamayim. Ou seja, fogo, água. Então, guarde isso. E ele criou a terra. Ok? Ponto. A terra está criada. No verso 2 de Gênesis 1, era a terra sem forma e vazia. Era a terra sem forma e vazia. E havia trevas na face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Como eu sei que havia um dilúvio mundial, um dilúvio sobre toda a terra, basta a gente ver o verso 9, que Deus vai ordenar, depois da separação de águas sobre o céu, e águas embaixo dos céus, e águas embaixo da terra, ele vai ordenar que as águas que estão sobre a terra se reúnam todas em um só lugar, e ao ajuntamento das águas ele vai chamar mares, e então vai aparecer a porção seca. Não havia porção seca porque a terra estava debaixo de águas em um dilúvio, águas de juízo, porque a criação original caiu em juízo por causa da rebelião do querubim, que nós chamamos Lúcifer. Na verdade, Lúcifer, há algumas pessoas que vão dizer até que Lúcifer, esse nome Lúcifer não existe na Bíblia. Ok? Mas o nome Lúcifer, o termo Lúcifer, ele vem do latim, né? É um termo que vem do latim. O termo Lúcifer vem do latim. E esse termo Lúcifer vem de Vênus, ou seja, a estrela da manhã. Se você acordar pela manhã bem cedo, dá uma olhada para o céu, que você vai ver que tem uma estrela que parece insistir em brilhar quando o sol vai nascendo. Isso é Vênus refletindo a luz do sol. Quando o sol brilha na sua força ao meio-dia, então já desaparece. E como Lúcifer é chamado estrela da manhã, ou seja, Vênus, estrela da manhã, Lúcifer, portador de luz, aquele que reflete uma luz que não é sua. Ele não tem luz própria, ele reflete a luz de outrem, ele reflete a luz de alguém, ele não tem luz própria. Tanto que o dia que ele pecou, a luz se retirou dele. O que restou? Trevas. E aí nasceu o anjo das trevas. Foi no dia em que a luz se retirou dele. Lembra que nós falamos ontem? Não pode haver trevas onde não houve luz primeiro. Não pode haver um anjo das trevas que primeiro não tenha sido um anjo da luz. Ó, nós estamos batendo aí as 1000 pessoas. Se você compartilhar essa live agora, para mais 10 pessoas, nós vamos passar fácil de 1000 pessoas e vamos edificar muita gente aí, muita gente vai aprender sobre os mistérios da eternidade. Então entenda, o nome hebraico do anjo que nós chamamos Lúcifer é Heilel ben Shahar. Heilel ben Shahar.
Ele é chamado Ben Shahar porque é o filho da luz, ok? Heilel Ben Shahar. Então esse é o nome. O nome não tem que traduzir. Então você já vê que aí tem uma grande pegadinha, né? Parece que querem nos afastar da ideia de quem é esse Heilel Ben Shahar. Nós temos escrito sobre ele em Isaías 14, a partir do verso 12, e em Ezequiel, no capítulo 28 também, a partir do verso 12, vai falar sobre ele, sobre o anjo. Ainda que em Ezequiel tenha muitas controvérsias, porque as pessoas discutem que ali está falando do rei de Tiro. Bom, para quem conhece um pouquinho do estudo da Bíblia ou da teologia, já sabe sobre a linguagem figurada e sobre as projeções proféticas. Então, no começo do capítulo 28, vai falar sobre o príncipe de Tiro. No verso 11, vai falar sobre o rei de Tiro. Por que que Deus vai usar uma figura de linguagem para falar de Lúcifer, do anjo Lúcifer? É simples. Você não consegue imaginar algo que você nunca viu. Se eu te pedisse aqui agora, imagine uma coisa que você nunca viu antes. Você não poderia fazê-lo. Você certamente imaginaria alguma coisa que você já conhece. Mas ninguém pode imaginar aquilo que não conhece. Então, quando Deus quer falar de coisas que nós não conhecemos, que são mistérios muito ocultos no céu, ou na terra, ou até debaixo dela, Deus vai usar figuras de linguagem ou projeções proféticas. O príncipe de Tiro, no começo do capítulo 28, que quer ser Deus, ainda que seja homem, é uma tipologia. É uma tipologia, é uma figura de linguagem do anticristo, que há de vir no final aí dos tempos, no início da paz, da última semana, das 70 semanas do profeta Daniel, que o profeta Daniel profetizou, nos últimos 7 anos, serão 3 anos e meio de falsa paz, 3 anos e meio de grande tribulação. Nós estamos aí no desafio de Apocalipse. Quem está estudando Apocalipse sabe exatamente do que eu estou falando, com muita propriedade, porque nós ficamos 22 dias estudando o Apocalipse e ainda sábado nós vamos passar uma tarde inteira para matar de vez aí o estudo do livro do Apocalipse. Descomplicamos o Apocalipse em 22 dias e agora em junho, de 1º a 7 de junho, nós vamos começar um desafio que é o desafio da carta aos Efésios. Mas nós vamos chamar de desafio de Efésios. 7 dias para estudar toda a carta que Paulo escreveu aos Efésios. Não existe uma carta na Bíblia que seja mais transcendental, ao meu ver, do que a carta aos Efésios. Para mim é a carta mais transcendental da Bíblia. Então, prepare-se aí de 1º de junho a 7 de junho para transcender as barreiras do mundo físico, do mundo natural e avançar aí para o mundo dos espíritos, para o mundo espiritual, ok? Nós vamos transcender aí o mundo natural. Vai ser um tempo de transcendência. Mas isso só é para quem é aluno do nosso clube. Se você não é aluno do nosso clube e quiser conhecer, depois aí você clica na minha bio, num link aí que está na minha bio, que deve ter aí o clube, você pode conhecer isso aí. E aí você pode participar se você quiser. Se não quiser, também não tem problema, fica aqui no Instagram, vai aprendendo por aqui mesmo. Mas olhe bem, então esse Lúcifer, Heilel Ben Shahar, é falado dele no Ezequiel 28, a partir do verso 11. O rei de Tiro é uma tipologia, é uma projeção profética desse anjo, Heilel Ben Shahar, Lúcifer, né? Ou seja, o portador da luz, a estrela da manhã, o filho da alva, ok? Aquele que debilitava as nações. Então entenda isso aí. Esse Lúcifer, por que ele vai ser apresentado em uma projeção profética? Anote, porque ninguém pode imaginar o que nunca viu. Eu uso aqui o Apocalipse capítulo 4 para te fazer entender isso. Em Apocalipse no capítulo 4, João diz: eu olhei para o céu. Quando eu olhei, eu vi. Tinha uma porta aberta no céu para mim. E a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, me disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Ele disse: imediatamente eu fui arrebatado em espírito e levado ao céu, diante de Deus. E eis que estava um trono posto no céu, e um assentado sobre o trono. João não ousa dizer quem ele é,
Daniel, no capítulo 7, verso 9, verso 10, vai dizer, é o ancião de dias, ok? Cujo trono é como chama de fogo, as rodas do trono é como fogo ardente. Mas João não vai ousar dizer que ele é. João diz, ele é na aparência semelhante a uma pedra de jaspe, a sardônica. Olha João usando a tipologia, a projeção profética, usando algo conhecido para falar de algo que ninguém nunca viu. Deus nunca foi visto por ninguém. Aquilo que João viu era a semelhança. Mas vamos lá. E o que ele está vendo é semelhante a uma pedra de jaspe, semelhante a sardônica. Ele mesmo diz semelhante. Um arco celeste está ao redor do trono. E vi outros 24 tronos colocados ao redor do trono, 24 anciãos, vestidos com vestes brancas, e tinham nas suas cabeças coroas de ouro. Ele disse, e eu vi 4 animais, 4 seres viventes, 4 querubins, ok? Eles tinham 4 rostos. Cada um tinha um rosto. Para cada lado que eles queriam ir, tinha um rosto. Eles não precisavam virar quando andavam, porque se iam para frente tinha um rosto, se iam para trás tinha um rosto, se ia para a direita tinha um rosto, se ia para a esquerda tinha um rosto, ok? Então, os seus rostos eram como, olha o que João vai dizer, semelhante, o primeiro, semelhante a de um leão, semelhante ao de um homem, semelhante a de um bezerro, semelhante a uma águia quando está voando, semelhante, não é igual. Você não pode pegar uma águia, um boi, um homem e um cordeiro e colocar ali, ó, um carneiro, e colocar tudo junto, porque isso não é um querubim, isso vai virar uma abominação, isso vai virar uma anomalia. Ele diz, é semelhante, não há nada na terra como aquilo que João estava vendo. Então João pegou o que havia de mais semelhante para que as pessoas pudessem imaginar o que ele está falando. Assim também Deus vai usar aí o capítulo 28 de Ezequiel para projetar o príncipe da iniquidade, que é o anticristo, no príncipe de Tiro, e Lúcifer, que é o espírito do anticristo. Satanás é o espírito do anticristo, ok? Vai projetar também aí na figura do rei de Tiro. Então isso chama-se projeção profética. Então, antes da rebelião acontecer, e nesses textos nós vemos a rebelião, e nesses dias eu vou ler esses textos com vocês, mas antes dessa rebelião acontecer, Lúcifer, ele era um querubim. A palavra querubim é uma palavra de origem hebraica, né? Quer dizer guardião, ok? E também vai dizer que ele era um querubim ungido para guardar. Guardar o que de quê, se não havia diabo? Hoje, qualquer coisa que o ser humano quer guardar, ele guarda do diabo, do maligno, do inimigo, do adversário. É assim que ele é chamado. Da antiga serpente, do dragão. Mas não havia diabo. Então Lúcifer deveria guardar o que de quê? Todas as coisas que Deus cria, todas as vezes que Deus cria algo, para tudo que Deus cria, ele prescreve uma lei. Deus prescreve uma lei para todas as coisas criadas. Ou seja, lá em Jó, vai dizer que Deus prescreveu uma lei para as chuvas. As chuvas estão debaixo de uma lei de Deus, para que não chova mais do que tem que chover. E quando chove mais do que tem que chover, e isso causa morte e destruição, a natureza, a criação está em desobediência. Lembrando que o mundo que nós agora conhecemos, ele não está em estado normal. O mundo está em um estado de anormalidade, em um estado caótico, depois do pecado de Adão. Quando Deus diz, maldita é a terra, Adão, por tua causa. Ok? O mundo entrou em um estado de anormalidade. O mundo conhecido não está em um estado de normalidade. Ok? No milênio, depois da volta de Cristo, que ele prometeu voltar sobre as nuvens com poder e grande glória, e estabelecer um tempo de 1000 anos, de um reino perfeito, de uma era de regeneração das coisas criadas. Então as coisas serão regeneradas, elas serão restauradas. Aliás, a palavra não é regeneração, perdão. Tira a palavra regeneração aí, põe a palavra restauração. Haverá um tempo de restauração. E as coisas serão restauradas como eram antes de Adão pecar. E aí nós vamos conhecer durante 1000 anos
como tudo deveria ser. Quando um leão se deitar junto com um cordeiro, ok? E não lhe fizer mal algum. Então, nós vamos ver isso aí. Nós vamos ver crianças brincando com feras e nós vamos ver pessoas morrendo jovens com 100 anos. Mas depois nós vamos falar disso no futuro, aí, nos próximos dias. Vamos falar de tudo isso. Então vai ser o tempo da restauração de todas as coisas. Quando Jesus voltar, será o tempo da restauração de todas as coisas. E por 1000 anos nós vamos viver em um mundo restaurado e vamos provar um pouco do que foi o mundo como era antes de Adão ter cometido pecado. E depois desse milênio, nós vamos para um mundo ainda melhor, que é um novo céu e uma nova terra, para um tempo de eternidade ainda melhor do que o mundo das coisas restauradas. Nós vamos para o mundo das coisas perfeitas e incorruptíveis. Não vão se corromper jamais. Nós vamos para esse tempo das coisas incorruptíveis. Mas preste atenção, esse Lúcifer, ele era guardião das coisas criadas, ele guardava que toda a natureza cumprisse toda a lei que Deus havia determinado, como ele prescreveu uma lei para a chuva, caminho para relâmpagos e trovões, ele prescreveu uma lei para o mar, que não ultrapassasse as areias da praia. Então tudo que Deus cria, para tudo que Deus cria, ele prescreve uma lei. Por exemplo, quando ele criou o homem, ele criou uma lei. Qual foi a lei? Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Okay? Antes de Deus criar o homem, não existia essa lei. Já tinha o jardim. Deus plantou o jardim, formou o homem do pó da terra, colocou o homem nesse jardim e depois ele deu a ordem. Ok? Por quê? Porque para tudo que Deus cria, ele prescreve uma lei. Qual era a função do anjo Lúcifer, do querubim? Que toda a criação original cumprisse, obedecesse às leis para as quais foram criadas. Ou as leis determinadas para todas as coisas criadas no dia da sua criação. Para isso, ele tinha com ele uma multidão de anjos debaixo do seu governo. Ele era um líder, ele não era só um guardião. Eu sei que as pessoas, quando você fala querubim, a maioria das pessoas pensam que querubim é uma posição hierárquica, né? Mas a palavra querubim quer dizer guardião. Por exemplo, aqueles anjos que estão no trono, que João viu com 4 rostos, eles são, por exemplo, querubins, ok? Mas não são querubins como Lúcifer. Miguel é um querubim, mas não é também um querubim como Lúcifer, é um outro tipo de querubim. Então, querubim quer dizer guardião, porque guardam coisas diferentes, não são iguais. Aqueles querubins do trono são os guardiões da glória de Deus, ok? Miguel guarda os céus. E aí vai. Lúcifer tinha que guardar a criação original, as coisas físicas da criação original. Dessa criação original é que nasceu a teoria de Darwin, dos seres pré-históricos, que nós podemos chamar aqui de seres pré-adâmicos. E é daí que também que vem os fósseis dos animais, dos dinossauros, né? Dos animais gigantescos, dessa era pré-adâmica. Então nós vamos chamar esse tempo da criação original de era pré-adâmica. Antes de Adão, a terra de Gênesis 1, verso 1. Adão ainda não tinha sido criado. Adão foi criado no capítulo 2, verso 7. Adão só foi criado no tempo. Adão não foi criado na eternidade. Adão só foi criado no 6º dia da criação. Ou seja, quando o tempo já era contado. Adão foi criado no tempo. Ele não foi criado na eternidade. Ele foi gerado na eternidade no espírito. Mas ele foi criado como matéria no tempo. O que prova que a terra original não era para um homem nascido do pó da terra. Porque Deus nunca manifestou o desejo de fazer o homem na eternidade, de criar o homem, de formar o homem. Quando Deus diz, façamos o homem, o tempo já era contado. Quando Deus manifestou, se ele tinha o desejo, estava oculto nele. Quando ele manifestou o desejo, ele manifestou no tempo. Ele não manifestou esse desejo na eternidade, ele manifestou esse desejo no tempo. E nós estamos falando então da era pré-adâmica. E a teoria de Darwin nasce de uma ideia de animais, seres que não tinham espírito, ok? Que eram bipartidos,
que viveram nesse tempo pré-adâmico. Um poderoso escrito sobre esse respeito é um dos escritos de Pember. Se você não conhece, pode pesquisar aí, comprar os livros de Pember, As Eras Mais Primitivas da Terra. Pember escreveu muitos livros, poucos deles estão em português, mas ele escreveu muitos estudos e ensaios de teologia e ensaios bíblicos, de estudos bíblicos. Então, As Eras Mais Primitivas da Terra, de Pember, ok? Também o Watchmani vai falar sobre esse tempo pré-adâmico e muitos outros, ok? Temos muita gente aí falando desse tempo pré-adâmico, ou seja, da criação original, desse tempo em que vieram esses seres pré-adâmicos, esses animais gigantescos, ok? Se quem cuidava daquela criação eram anjos, não tinha problema, os animais serem tão grandes, ok? Mas toda essa vida que existia na criação original, no verso 2 de Gênesis 1, está debaixo das águas. Foi tudo sepultado em águas de juízo. Lembrando que o juízo de Deus é sempre estabelecido com água e fogo. Vê, teve esse dilúvio aí de Gênesis 1, 2, teve o dilúvio de Noé, e depois teve o fogo de Sodoma e Gomorra, e agora Pedro diz que a terra que agora existe está entesourada para o fogo. E também o Apocalipse vai relatar que depois da batalha de Gog e Magog, que é a última batalha que vai acontecer no Oriente, no extremo norte, ok? Essa última batalha, depois que ela iniciar, então todos os santos de Deus vão ser tirados da terra e a terra vai entrar num pandemônio. Deus vai queimar a terra como um ourives põe fogo no ouro, ok? Assim Deus vai purificar essa terra. O texto bíblico chega a dizer que os minerais da terra vão ficar líquidos, ok? Os minerais da terra vão ficar líquidos nesse tempo. Então a terra está inteirada para o fogo. Então Deus sempre exerce juízo em água e fogo. Por isso esse mar de fogo que está diante do trono de Deus. Porque a base do trono de Deus é justiça e juízo. Então diante dele tem um mar de fogo, água e fogo. Essa água e esse fogo, eles representam o juízo de Deus. Aqui, na criação original, primeiro deixa eu te provar que a terra de Gênesis 1 e a terra de Gênesis 1, 2, apesar de serem a mesma terra, estão em estados completamente distintos. Primeiro, a terra de Gênesis 1 foi criada na luz. Qual é a prova? Que no verso 2 tem... Eu estou olhando aqui para a tela porque tem uma tela aqui diante de mim com todo o plano aqui para eu passar para você. Então, o verso 2 tem trevas. Se tem trevas no verso 2, tem que ter havido luz no verso 1. Porque não pode haver trevas onde não houve luz primeiro. Trevas é a retirada da luz. Isaías 45, 18, eu vou ler com você. Isaías 45, 18. Só um minutinho, que eu vou ler com você. O texto de Isaías 45, 18. Está escrito assim, ó. Pois assim diz o Senhor, que criou os céus, Ele é Deus, que moldou a terra e a fez. Ele a fundou. Não a criou vazia, mas a formou para que ela fosse habitada. Então, se Deus não criou a terra vazia, e Ele está declarando que Ele não criou vazia, e talvez alguém aí entenda mais da criação do que o Deus Criador. Mas eu não consigo imaginar alguém que entenda mais da criação que o Deus Criador. E o Deus Criador de todas as coisas está dizendo que não criou vazia. Mas em Gênesis 1, verso 2, ela está sem forma e vazia. Mas Deus está dizendo que não criou vazia. E o verso 2 começa assim, ó, de Gênesis 1. Era a terra sem forma e vazia. Essa palavra hebraica, usada aí, traduzida para nós por era, essa mesma palavra hebraica é usada quando a mulher de Ló, ao sair de Sodoma, olha para trás. E a mesma palavra hebraica, nesse caso de Sodoma, quando a mulher de Ló olha para trás, é traduzida por tornou-se em uma estátua de sal. Não está escrito era uma estátua de sal. Mostrando que o tradutor traduziu com base no conhecimento teológico que ele tinha. Algumas Bíblias já vão dizer, no verso 2, a terra estava, não quer dizer que ela era, ela estava naquele momento, depois do ponto, sem forma e vazia. Já discordando do fato de que ela era, ela estava, ela não era, ela estava, ela se tornou sem forma e vazia. E se tornou por quê? Por causa da rebelião do anjo.
Tem alguns textos que nós precisamos ler quando Deus fundava a terra, por exemplo. Vamos ler alguns textos quando Deus estava fundando a terra. Jó, que é o livro mais antigo de todos os livros da Bíblia, segundo o que nós conhecemos. Jó, no capítulo 38, verso 4, vai dizer assim: Onde estava tu? Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Fazei-me saber se tens inteligência. Deus está falando com Jó, está perguntando: onde você estava, Jó, quando eu fundava a terra? Então entenda, a terra foi fundada por Deus. Deus fala que criou a terra, que a fundou, com a petulância de quem criou. Ele não fala como. Eu não estou aqui refutando a teoria do Big Bang e não estou falando também que não houve uma aceleração de partículas e um choque de partículas que tenha ocasionado aí uma explosão e tenha surgido aí a matéria. Porque Deus disse que fez, Ele não falou como. Quem quiser saber como, que vai estudar. Ele só fala que fez. Ele não dá detalhes e minúcias de como Ele fez. Ok? É totalmente possível que a teoria do Big Bang, que é chamada Big Bang já de uma maneira pejorativa, ok? Porque na verdade foi aceleração de partículas e choque das partículas. Mas olhe bem, é provável, sim, que tenha sido tudo como os cientistas veem, ou quase tudo como eles enxergam, ok? A Bíblia não diz que não é. Deus fala com a petulância de quem fez. Eu fiz, eu fundei, eu criei. E Ele está falando: Jó, onde você estava quando eu fundava a terra? Jó não tinha resposta. Quem leu o Novo Testamento já tem resposta. Porque em Efésios, no capítulo 1, verso 4, eu falei ontem, Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Se Jó respondesse: eu estava em ti, Senhor, ele já ia ter a resposta. Mas naquele momento, Jó não tinha essa sabedoria. Então você hoje já tem mais conhecimento e sabedoria de Deus que Jó tinha naquele tempo. Porque você já sabe onde você estava quando Deus fundava a terra. Ele diz: dizei-me se você tem inteligência. Quem depois as medidas? Veja, a terra não é obra do acaso. Deus determinou medidas e quando ela estava pronta, Ele mandou alguém estender o cordel de medir para saber se ela estava na medida certa. Quem lhe pôs a pedra de esquina? Ela tem uma pedra angular, uma pedra fundamental, tem um início. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, a palavra estrelas aqui está sendo usada como sinônimo de anjos. Você pode ler: quando os anjos alegremente cantavam. Ou seja, quando Deus fundava a terra, os anjos cantavam. Deus gosta de trabalhar o som de louvores, sempre foi assim. Desde a fundação do mundo, Deus trabalha o som de louvores. Então, quando você precisar que Deus trabalhe em seu favor, cante, louve, coloque um louvor e deixe Deus trabalhar. Ele trabalha o som de louvores. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam. Alguém pode dizer: mas está dizendo estrelas, Eduardo, não está dizendo anjos. É simples. Nós aprendemos pela tradição, a maioria aprendeu pela tradição e não pela leitura bíblica, que 1/3 dos anjos se rebelaram com Lúcifer, o querubim, e caíram com ele. O único texto na Escritura que vai falar de porcentagem de anjos que caiu, não chama esses anjos de anjos, e sim de estrelas, que é Apocalipse, capítulo 12, verso 4, que vai dizer que na queda do dragão, a sua cauda arrastou com ele 1/3 das estrelas do céu. 1/3 das estrelas do céu. Jesus também disse que viu Satanás cair do céu como um raio. Ok? Então, sem dúvida, ele caiu. E a cauda desse dragão arrastou 1/3 das estrelas do céu. Se nós não aceitarmos que essa palavra estrelas, aqui em Jó 38:7, está sendo usada como sinônimo para anjos, nós também não podemos mais dizer que 1/3 dos anjos caíram, porque o único texto que fala sobre porcentagem de anjos que caíram não chama os anjos de anjos, os chama de estrelas. Aliás, Lúcifer é chamado em Isaías 14:12 de estrela da manhã. O anjo Lúcifer, Reilel Ben Shahar, ok? É chamado de estrela da manhã. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam. Aqui esses filhos de Deus também são anjos. Em Jó
no capítulo 1, verso 6, eu vou vir aqui. Jó 1, no capítulo 6. Jó, no capítulo 1. Se você tem uma Bíblia, acompanha aí comigo. Jó, no capítulo 1, verso 6, diz assim: num dia em que todos os filhos de Deus vieram apresentar-se perante ele, veio também Satanás entre eles. Ou seja, aqui está falando claramente de anjos. Capítulo 2 de Jó, verso de número 1 também. Vindo um outro dia, em que os filhos de Deus vieram se apresentar diante dele, ou seja, os anjos se reúnem em assembleia diante de Deus, sempre, ok? Costumeiramente, de contínuo, é algo comum. Comumente eles se reúnem diante de Deus, todos os anjos se reúnem ali em assembleia diante de Deus. Lá em Hebreus, no capítulo 12, verso 9, vai dizer que Deus é Pai dos Espíritos. Em Hebreus, no capítulo 1, verso 14, vai dizer que os anjos são espíritos. O que é um anjo? Um espírito. Você sabe que o termo anjo vem da palavra grega angelo, que quer dizer mensageiro. Não está falando da natureza desses seres, está falando do ofício. No hebraico, malak, também está falando do ofício e não da natureza. Qual é a natureza desses seres que nós chamamos de anjos? Porque nós os chamamos pelo seu ofício e não por aquilo que eles são. Ok? Mas eles são espíritos. Aliás, em Hebreus diz que Deus faz dos seus anjos espíritos. Então, os anjos são espíritos. Todos os anjos são espíritos. E quando esses espíritos se reúnem diante de Deus, também Satanás vem. Então, quando lá em Jó diz que os filhos de Deus rejubilavam, está dizendo que anjos cantavam e anjos se alegravam pela criação original, pelo mundo original que Deus estava criando. Esse mundo original vai estar debaixo do governo desse anjo chamado Lúcifer. Toda a criação original. Vale lembrar que Cristo Jesus era um mistério, era mais um mistério da eternidade. Um mistério escondido pelos séculos dos séculos. Um mistério escondido na eternidade. Como nós lemos ontem, Romanos 16, 25. Um mistério que foi guardado em silêncio desde os tempos antigos. Eu vou ler Romanos de novo. Eu vou ler aqui Romanos de novo. Romanos, se você ontem não conseguiu anotar, anote hoje aí. Romanos capítulo 16 e verso 25. Romanos capítulo 16 e verso de número 25. Olha como está escrito. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho. Isso é Paulo escrevendo, Paulo falando. Paulo apóstolo. Isto é, a proclamação de Jesus Cristo conforme a revelação. Olhe bem, está acontecendo uma revelação. Veja bem, era um mistério. O mistério está sendo revelado conforme a revelação do mistério. Que mistério? Jesus Cristo. Guardado em silêncio. Olha isso. Guardado em silêncio nos tempos eternos. Jesus Cristo era um mistério escondido, um mistério guardado em silêncio. Nem os anjos sabiam que Deus tinha um filho, o unigênito do Pai, que agora é primogênito entre muitos irmãos, porque Deus tem muitos filhos. Deus queria filhos, plantou um filho. Jesus mesmo disse: se um grão caindo na terra primeiro não morrer, como gerará frutos? E uma semente não pode gerar frutos de outra espécie. Uma semente gera frutos segundo a sua espécie. As árvores frutíferas que dão semente geram frutos segundo a sua espécie. Se Deus quer filhos, ele tinha que plantar um, ele plantou um filho. E colheu muitos. E a primícia é Cristo, Jesus homem. Porque ele é o filho do homem e filho de Deus. Enquanto filho de Deus, Deus é seu Pai. Enquanto filho do homem, Deus é seu Deus. Por isso que em Efésios 1:3, Paulo, o apóstolo, vai escrever: bendito Deus e o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus e Pai. Ou seja, de Jesus Cristo, Deus é Deus e é Pai. Mas se Jesus Cristo é Deus, como que Deus pode ser Deus de Deus? Então,
está falando do seu aspecto humano, da sua encarnação. Jesus, homem. Jesus Cristo, homem. Aliás, não há nenhum mediador entre Deus e os homens, a não ser Cristo Jesus, homem. O que faz a mediação entre Deus e os homens é outro homem. Por um homem entrou o pecado no mundo, por um homem o pecado deve sair. Jesus Cristo é o Filho do homem. E como Filho de Deus, Deus é seu Pai. Mas como Filho do homem, Deus é seu Deus. Deus é Deus do homem Jesus. E é Pai do Cristo, de Jesus Cristo, Filho de Deus. Ok? Do unigênito do Pai. E primogênito entre muitos irmãos. Primícia dos que dormem agora, dos que estão mortos, aguardando a ressurreição. Então, esse mistério era um mistério oculto, há muito tempo. Em João, no capítulo 1 e verso 1, João, no capítulo 1, verso 1, vai revelar que toda a criação existente foi criada pelo mistério que estava oculto, porque ele não era revelado como filho, ele era revelado como verbo. Em João, no capítulo 1, verso 1, diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Veja, o verbo estava oculto em Deus. Assim como quando Deus ordenou que construíssem a Arca da Aliança. Quando Deus ordenou que os filhos de Israel construíssem a Arca da Aliança, eles estavam no deserto, haviam saído do Egito, estavam em pleno deserto. E Deus disse: faça-me uma caixa de madeira de acácia. Então a Arca da Aliança, ela foi primeiramente construída de uma madeira chamada acácia, ou cetim. É uma árvore cheia de muitas nós, o tronco é cheio de nós, porque então eles precisaram usar muitos troncos dessa árvore para poder fazer essa caixa de madeira. Essa madeira, a acácia, aponta para a humanidade de Cristo, para o Cristo Filho do Homem, para o Cristo Jesus Homem. Lembrando que essa arca, ela é uma figura do próprio Deus, da presença de Deus, da própria essência dele. Então entenda, essa arca foi feita a priori de uma madeira frágil, de acácia. Frágil e ao mesmo tempo não, né? Porque a acácia é uma madeira que suporta e sobrevive ao longo do tempo. É uma madeira quase incorruptível, mas é humana. Então, essa madeira aponta para a humanidade de Cristo. Depois Deus ordenou que os filhos de Israel revestissem a caixa de madeira de ouro maciço, batido e fundido. E aí teve um grande problema, porque ouro não se funde com madeira. Espera aí, deixa eu mostrar aqui para vocês. Ouro não se funde com madeira. Ouro e madeira não funde. Não há como fundir ouro e madeira. Então o que Deus fez? Deus ordenou que fizessem uma grande caixa de ouro, puro, maciço, batido, ok? E colocassem a caixa de madeira dentro da caixa grande de ouro. E depois Deus ordenou que fizessem uma outra caixa menor de ouro e colocassem dentro da caixa de madeira. Quem olhava ficava assim, ó, ouro, madeira escondida e ouro. Depois Deus mandou fazer uma argola, ok? Para esconder todo o ouro, para esconder toda a madeira, só aparecia o ouro. Então a madeira ficou oculta. Essa madeira oculta é o verbo escondido que estava com Deus. O verbo estava Deus. O ouro aponta para a natureza de Deus. O ouro, sempre na Bíblia, o ouro vai apontar para a natureza de Deus, para a divindade. Então a madeira dentro do ouro é a humanidade de Cristo. A revelação de quem ele é, o Cristo homem, estava oculto em Deus. Deus escondeu esse mistério, o mistério da encarnação. Nem os anjos sabiam que Deus tinha um filho. E se soubessem, jamais imaginariam a possibilidade de Deus entrar na carne. De Deus Espírito se fazer matéria. Aliás, a Bíblia diz que aquele que não declara que Jesus Cristo veio em carne não procede de Deus. Porque a loucura do Evangelho é essa. A loucura da pregação é essa. Deus Espírito, o Criador de tudo, se reduziu
e entrou na matéria, encarnou. O mistério da encarnação, a encarnação do mistério de Deus, Cristo, a madeira oculta na arca de ouro da aliança. Ok? Vamos continuar amanhã. Vamos continuar amanhã aqui desse ponto que nós paramos.